além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Perdão, no versículo 16 ele diz, vocês não sabem que são o santuário de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, nos abençoa, nos capacita, para que possamos adentrar nas Escrituras, desvenda os nossos olhos nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Tem uma passagem na Confissão de Fé da gente, Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre a Igreja do Senhor. E aí nós temos a descrição, como eu disse que ia falar com vocês pela manhã, é interessante esse parágrafo, que ele vai falar sobre uma igreja mais e menos pura. Ele vai dizer assim, isso é difícil da gente entender, como é que pode existir uma igreja mais e menos pura? Existem igrejas menos puras, e essas igrejas menos puras, elas são igrejas fidedignas, são igrejas que existem salvos lá. E o parágrafo diz assim, o capítulo 25, parágrafo, quarto parágrafo, vai dizer assim, essa igreja católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares que são membros dela são mais ou menos puras conforme nelas é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Ele faz uma distinção aqui, né? É interessante essa distinção, e isso tem no Catecismo Maior também, que os nossos símbolos de fé fazem. Ele não está fazendo aqui uma distinção entre a igreja que, por exemplo, lá em Apocalipse é chamada de sinagoga de Satanás, e uma igreja fiel. Ele está falando de uma igreja fidedigna, mas igrejas mais e menos puras. A igreja mais pura é aquela que preza de forma mais completa pelo ensino da palavra, aplica a forma de governar a palavra, não abre mão das escrituras, né, como autoridade da igreja. A igreja menos pura seria aquela que prega o evangelho, mas paralelo a isso, paralelo a essa pregação, existe muita opinião humana, existe muita invenção, muita intervenção da sabedoria humana. E Paulo vai combater isso, ele mesmo faz essa distinção, ele está dizendo, olha, tem o homem natural, o carnal e o espiritual. E vocês estão se comportando como carnais, como ele inicia esse capítulo aqui falando. Então, irmãos, qual é a consequência de uma igreja menos pura? É uma igreja que os seus membros, eles são crentes, mas eles sofrem mais. Por quê? Porque a igreja não tem uma base doutrinária fundamentada. Falando sobre isso, o pastor Paulo Brasil, eu gosto muito dessa comparação que ele faz. Ele vai comparar a igreja mais pura e menos pura com um copo de água. Ele vai dizer, olha, a igreja pura é a igreja com um copo de água limpa.
e a igreja menos pura é a igreja com um copo de água suja. E ele vai dizer que os dois copos matam a sede. A água suja mata a sede, mas os danos colaterais que a água suja vai trazer são totalmente diferentes de nenhum dano colateral que o copo de água limpa vai trazer. Ele vai dizer, existe evangelho ali na igreja menos pura, mas esse evangelho é mais um ruído, ele não fica tão claro. E quem sofre são os membros. Paulo, ele já havia falado sobre o fundamento da igreja, e por isso que eu li o versículo 10, porque ele vai dizer que lançou o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. É interessante porque nós devemos fazer essa distinção entre Paulo e Apolo. Existiam os fã-clubes dos dois, e de Pedro também, e de Cristo. Mas Paulo aqui, ele meio que esqueceu agora um pouco de Pedro e o time de Pedro e o time de Cristo aqui, que ele levantou no capítulo 1, e ele está falando mais sobre ele e Apolo. E é interessante como ele distingue ele de Apolo aqui. Por quê? Porque é diferente como Apolo planta uma igreja ou mantém uma igreja e como ele mantém uma igreja como apóstolo. Os apóstolos, eles lançam o fundamento aqui. Veja, o pastor Rodrigo plantou essa igreja e eu ajudei ele na plantação, mas jamais lançaremos o fundamento nessa igreja como Paulo lançou. Por quê? Porque nós somos pastores e não somos apóstolos. O fundamento, a base que Paulo está falando aqui, como apóstolo, é muito mais profunda do que simplesmente Apolo ir lá e plantar a igreja. E entenda essa seriedade. É diferente de Timóteo, é diferente de Apolo. O que Paulo vai fazer quando Judas morre, Matias vai substituir. Olha, tem que ter 12. Não pode faltar um aqui. Vai ter que ter alguém para substituir. Posteriormente vem Paulo. Entenda, cada apóstolo tem o seu campo onde ele vai espalhar o evangelho e ele vai fundamentar as bases da igreja que nós plantamos hoje. A seriedade do apostolado. E ele está fazendo aqui, aqui em Coríntios, eu lancei os fundamentos. Qualquer igreja que eu e você plantarmos, vai ser totalmente diferente da plantação dos apóstolos. Eles lançaram as bases para todos nós. Essa é a profundidade aqui do versículo 10. Efésios 2 vai dizer, profetas e apóstolos lançaram o fundamento que é Cristo. E aí acompanha a partir do versículo 11. Vai dizer assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Entenda, toda obra tem que ser edificada sobre o fundamento. Se alguém edifica sobre o fundamento, é o que o texto está mandando a gente focar. Paulo aqui está dizendo, olha, o problema de vocês estarem com grupinhos é um problema de fundamento. É um problema básico. Essa admiração por mim ou por Apolo, eu quero que vocês... Ele vai na base, ele está dizendo assim, olha, mas quem sou eu? Quem é Apolo? Ele disse nos versículos anteriores, nós somos diáconos, nós somos servos. Ele vai dizer no capítulo 1, acaso eu fui crucificado em favor de vocês? Olhem a raiz do problema, olhe a raiz do problema para que você entenda o absurdo da sua prática. É o que Paulo está tentando fazer aqui. O fundamento é Cristo, ou seja, se isso é verdade,
Cristo, ele não foi pregado a partir do Novo Testamento. Ele é pregado desde Gênesis. A sua primeira vinda é aguardada no Antigo Testamento e a sua segunda vinda é aguardada agora até que se concretize. Sem Cristo não tem fundamento a igreja. Não tem sentido a gente estar aqui. Só em Cristo a gente encontra paz. Como é que eu estou numa igreja e eu não prego misericórdia? Como é que eu estou numa igreja e eu não prego redenção? Como é que eu prego redenção sem Cristo? Não tem sentido. E como eu disse pela manhã, isso até foi uma aplicação do que a gente viu em Juízes. A gente precisa fazer essa distinção, né? A igreja é o local que se prega a verdade. Por isso que eu e você, nós precisamos da igreja, mas não devemos crer como os católicos. Eles afirmam que a igreja é a verdade. A igreja é a verdade. Na igreja de Deus está a verdade. É a instituição que ele determinou para revelar a verdade e estudarmos e nos aprofundarmos, e onde a verdade é espalhada, mas jamais podemos dizer que ela é a verdade, porque a igreja é composta por todos nós, e nós somos falhos. A verdade é a palavra, o fundamento é a palavra. Ou seja, não é o que dá na minha cabeça e eu organizo e agora é a verdade porque eu organizei na igreja. Ah não, se ele organizou na igreja, a igreja é a casa de Deus, então está tudo certo. Mesmo que seja da minha cabeça, não. Eu não sou o fundamento da igreja. Eu não lanço o fundamento da igreja. O fundamento da igreja já foi lançado. É a palavra de Deus. Paulo prega na igreja o verdadeiro fundamento, a palavra. Nenhuma pessoa, além de Cristo, é a base da igreja. Ninguém pode ser colocado como cabeça da igreja. Cristo vai falar, toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Ele não vai dizer assim, parte da autoridade me foi dada. É parte minha e parte de vocês que vão lançar a igreja, de forma nenhuma. Por que eu digo isso? Porque qual é a maior estratégia de Satanás, irmãos? Qual é a forma que ele tenta para matar a igreja? Derrubando os fundamentos. Ele não precisa jogar uma bomba em cada igreja que ele achar. É só ele entrar e mexer no fundamento. É só alguém começar a pregar e a negar Cristo como homem. Negar as duas naturezas de Cristo. Ou que Cristo não é Deus. Ou negar a pessoa de Cristo, a sua autoridade. Joe Owen, comentando sobre isso, ele vai dizer, olha, a maior batalha contra a igreja é as pessoas que negam os seus fundamentos. E ele, comentando sobre isso, ele vai dizer, olha o motivo de todos os concílios que são formados desde a Reforma Protestante, Confissão de Westminster, Confissão Belga, Cânones de Dort, eles existem para derrubar fundamentos errados que Satanás levantou no meio da igreja. Esse é o sentido, é para reafirmar as bases do que a própria Bíblia está pregando. Esse foi o objetivo desses concílios. Nos é apresentado aqui 6 matérias-primas, versículo 12, 6 elementos aqui. Ele vai dizer, olha, aqui, né, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, né? Então essa ideia que ele vai dizer, olha, um dia ele vai dizer que o fogo julgará esses elementos aqui. O que é o fogo aqui? O fogo é o julgamento de Deus. É quando tudo for revelado. O que é o fogo aqui? É a verdadeira intenção do coração. Deus é fogo consumidor. A única coisa que vai distinguir o ouro da madeira, a prata do feno e as pedras preciosas da palha é o fogo. Repare que são 6 matérias-primas aqui, mas eu tenho 2 times. Né? Os 3 primeiros são aqueles que não derretem no fogo, sobrevivem ao fogo. E os 3 últimos são aqueles que não só ficam ruins, eles desaparecem no fogo.
Madeira, feno e palha desaparece com o fogo. Ele quer dizer que agora madeira, feno e palha pode ficar disfarçado. A gente pode entender que aqui está passando despercebido entre o ouro, a prata e as pedras preciosas. Mas nada vai escapar do fogo. Pode até passar despercebido nos nossos olhos. Mas nada escapa do fogo. O que é que ele está dizendo? Esse fogo ele mostra o que é que dura e o que é que desaparece. O fogo do Senhor. Algumas interpretações insistem em dizer que Paulo aqui, ele tá mencionando aqui, talvez seria uma profecia do ano 70, quando a igreja, quando o templo seria destruído pelo fogo, e ali o povo de Israel seria julgado, a igreja, né, seria ali um marco ali, e de fato Paulo ele está escrevendo isso aqui há 15, 16 anos antes desse episódio, né, mas não é isso de forma nenhuma. Aqui, a própria lógica de Paulo e a própria sequência do texto vai mostrando para a gente que aqui é o julgamento de Deus. Aqui é quando Deus mostrar as coisas que a intenção do coração, trazer à luz. Veja como, por exemplo, se a gente for no capítulo 4, onde ele está concluindo esse bloco de sabedoria humana, no versículo 3, por favor, a partir do versículo 3, ele vai dizer assim, olha como a lógica dessa questão do fogo, do julgamento de Deus continua. Ele diz assim, mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ele está falando ainda do julgamento do Senhor. Aí ele diz no 5 assim, portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz das coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. É isso que o julgamento do Senhor traz. Ele traz à luz aquilo que estava nas trevas, aquilo que estava encoberto, e ele mostra a intenção do coração. Essa é a função do fogo. Tudo precisa estar fundamentado na palavra. Existe uma grande conexão aqui, essa é a comparação que ele faz. Ele faz essa comparação entre o edifício e o fundamento. Um está ligado ao outro. Se o fundamento não for Cristo, a igreja irá ruir. Irmãos, se as nossas ações não têm consequência, se mesmo depois de salvos, nossas ações não têm consequências, não haveria necessidade de um julgamento para isso. Ele está falando aqui de um julgamento de coisas que ele vai fazer desaparecer, porque a madeira, feno e palha, aos salvos. O que a gente faz, mesmo depois de salvos, mesmo depois de convertidos no Senhor, tem consequência. A nossa adoração, a forma como nós nos comportamos diante do Senhor. Olha o que ele diz no finalzinho do 13, ele vai dizer, né? Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Versículo 14, se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. O fogo irá revelar as nossas obras. Imagine, irmãos, o que o fogo vai revelar nessas igrejas que Deus não perdoa pecados. Ele só expulsa demônios. Jesus não faz nada além de expulsar demônios. Todo culto tem um demônio para Jesus expulsar. Pessoas que pregam um Cristo que não alerta sobre o pecado. Um Cristo que não fala sobre justificação. Que não fala sobre graça de Deus. Não falam sobre as duas naturezas de Cristo. Verdades inegociáveis que eles duvidam. O verdadeiro evangelho não é pregado como o fundamento
dessa igreja é Cristo se o evangelho não é pregado. Então, ele está dizendo, olha, tem igrejas que tem muito volume de madeira, de palha e de feno, e ainda se prega Cristo, mas não se prega com tanta clareza. É isso que a confissão de fé, ela chama de menos pura. Tem aquela igreja que não prega Cristo, que nega a obra de Cristo no púlpito. E tem aquela igreja que prega Cristo, mas essa pregação ela tem ruídos. Ela tem ruídos do evangelho. O culto não é simples. Tem muita coisa, tem muita opinião, tem muita invenção. Você ouve o evangelho, mas pouco. Você ouve mais invenção, dança, você ouve teatro, você tem coral, tem música, um musical, eu já fui num culto que tinha 12 músicas. Eu contei 12. E não é que não tem evangelho nas músicas, mas na hora da meditação da palavra, na hora de você adentrar nas escrituras, pouco tempo, muito testemunho pessoal, muita historinha de como foi a semana, muita notícia do que está acontecendo na política, ruído do evangelho. Está pregando o evangelho ali, eles estão pregando o evangelho, mas para você identificar o evangelho, você identifica com muita dificuldade. A probabilidade dos irmãos saírem da igreja depois do culto é pensando na história e não no evangelho. E não na meditação do evangelho. Como nós devemos agir, irmãos, diante dessa verdade, como nós devemos tratar esses irmãos, essas igrejas menos puras. E eu digo, jamais com superioridade, e sim com compaixão e misericórdia. O que nos afasta de Deus não são as fraquezas da igreja. Porque se nós olharmos o versículo 15, no final eles vão ser salvos. Eles são salvos, eles são crentes no Senhor. Mas o que nos afasta é justamente a impiedade. Porque se Cristo for o fundamento, mesmo deficientes, eles prevalecerão. É isso que a palavra vai dizer. Por outro lado, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome expulsei demônios. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço, vocês que são cheios de iniquidade. Essa é a palavra que ele usa, vocês são iníquos. Temos que crer na obra e temos que crer na pessoa de Cristo. É muito mais profundo o evangelho. Olha o versículo 15, como eu falei aqui. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. É interessante porque a Igreja Católica, ela pega essa passagem para falar de purgatório. Ela não vai dizer que esse fogo é o julgamento do Senhor, que está tirando as impurezas. Mas ele vai dizer que isso é justamente, olha, é o purgatório, é aquele que é salvo, mas fez muita besteira. Então ele vai sofrer um dano, mas depois ele vai para o céu. Mas isso não tem nada a ver com purgatório. Isso aqui é o julgamento final, isso aqui é o juízo final, o dia do julgamento. Eles estão falando aqui dos menos puros. Eles estão falando aqui dos carnais, como Paulo vai dizer. Eles estão falando aqui das crianças em Cristo, mas que permanecem em Cristo. O que é que o juízo vai fazer? O juízo vai purificar, vai fazer a igreja entrar no céu sem nenhuma mancha. Vai tirar a impureza. Mas a Bíblia afirma que eles estão perdoados. A base da igreja ainda é Cristo. E esse é o nosso grande desafio, irmão. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para ficarmos cada vez mais puros. E não é fácil. O nosso objetivo é conhecer a Cristo cada vez mais, a pessoa, a obra, aprender redentivamente as verdades bíblicas. João 17, Jesus vai dizer, Pai, tudo o que tu me deste para fazer está feito. Na cruz ele vai dizer, está consumado.
Podemos ter diferenças na forma como edificamos a igreja, mas jamais devemos ter diferença na base da igreja. Se a igreja ela é diferente na sua base, se a base da igreja não é Cristo, o fogo não consumirá as obras, o fogo vai consumir a pessoa por toda a eternidade. Essa também é a função do fogo. Entenda, ele está dizendo, olha, homem espiritual, ouro, pratas e pedras preciosas, o fogo não consome, esta obra é pura. Homem carnal, o fogo vai consumir a madeira, o feno e a palha dele. Vai deixar ele puro, ele vai sofrer dano, mas ele é salvo. Homem natural, ele será consumido por toda a eternidade. Essas são as 3 reações diante do fogo, diante do julgamento. Como é que isso pode ser purgatório? De forma nenhuma. A nossa esperança, a nossa alegria deve estar em Cristo. E nós devemos lutar pela pureza da igreja. Nós não devemos juntar tesouros aqui na terra. A gente deve juntar ouro, prata e pedras preciosas no céu, tornando a igreja cada vez mais pura. E aí a gente adentra no nosso segundo ponto, a partir do versículo 16. Eu separei aqui do 11 ao 15, do 16 ao 20 e do 21 ao 23. O 16 vai dizer assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O termo aqui é não sabeis. Olha, quando vocês estão com essas briguinhas e divisões dentro da igreja, vocês agem como vocês se esquecessem que vocês são salvos. E vocês são os santuários de Deus. Aqui Paulo é interessante que ele usa termos do Antigo Testamento. Se alguém profanasse o templo do Senhor no Antigo Testamento, se alguém profanasse o tabernáculo, era morto. Eu estou estudando Levítico lá na Academia Cristã, e a gente está adentrando na história de Nadab e Abiú, e é justamente isso. Profanando o santuário de Deus, mortos pelo fogo. Se Deus fazia isso com um templo de madeira, se Deus fazia isso com um templo de cedro, dentro de um tabernáculo composto de tendas, um templo móvel, imagina o que é que ele fará com quem tentar destruir o corpo de Cristo. Essa é a linguagem que ele está usando aqui. Deus habitava no tabernáculo, no templo. Agora nós somos santuários de Deus. Ele habita em nós. Ninguém pode destruir o santuário de Deus. Tanto igreja, seu povo, como no individual. O Espírito Santo, ele habita em cada um de nós. Somos aqui o que ele diz no capítulo 2. Capítulo 2, a partir do 12, ele fala de nós, ele fala do homem espiritual. Ele vai dizer, 1 Coríntios 2, 12, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. Aqui ele está dizendo, por que somos chamados de homem espiritual? Porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos santuários de Deus. Ele conclui esse capítulo 3 de forma maravilhosa. Ele vai dizer, essa é a característica do homem espiritual. Ele vai dizer, versículo 23, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Na época do deserto, quando o povo de Israel estava no deserto, era muito interessante, porque quando a nuvem parava, eles paravam, quando a nuvem seguia, eles seguiam, e tinha toda uma estrutura para você armar e desarmar o tabernáculo, e com o tempo eles ficam muito bons nisso.
E essa era uma tarefa dos levitas. E a nuvem parava, arma o tabernáculo. A nuvem andava, desarma. Era uma estrutura muito bem montada. E qual era a função de alguns levitas? Eles ficavam ao redor do tabernáculo para que ninguém profanasse o templo, contaminasse o templo, entrasse no tabernáculo indevidamente. Se alguém conseguisse fazer isso, seria morto. Essa é a visão aqui. Aquele que contaminasse morreria. Como isso é sério, irmãos. Como isso é sério, principalmente para aquele que entra na igreja e quer destruir a igreja. É interessante esse verbo no versículo 17 do capítulo 3. Se alguém destruir, é melhor traduzido por contaminar. Se alguém contaminar o santuário de Deus, Deus o destruirá. Como é que isso é feito no dia de hoje? Como é que alguém pode contaminar a igreja do Senhor? Contamina a igreja com falso ensino. Contamina a igreja com pecados não tratados. Você está contaminando a igreja. E olha que aqui ele já está preparando o terreno para o capítulo 5. Porque o capítulo 5 tem um pecado sério de imoralidade que não foi tratado. E ele está dizendo, olha, isso é contaminar o santuário de Deus. Um homem aqui que estava dormindo com a madrasta. E Paulo, o que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está tirando a contaminação do santuário. O pecado que não é tratado, ele também contamina a igreja. E entenda, quando Paulo chega naquele ponto lá da imoralidade, no capítulo 5, por que é que ele não trata individualmente? Né? Por que é que ele trata em público? Porque uma coisa tão séria como essa, tão profunda, uma questão de moralidade, a pessoa está expondo para todo mundo. Por que isso é tratado em público? Por exemplo, capítulo 5, versículo 4 vai dizer: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, ele diz assim, não, reunidos vocês, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa carta era lida para toda a igreja. Esse caso seria tratado em público. Por que essa disciplina pública? Porque o dano foi em público. Porque toda a igreja já sabia. E eles estavam acobertando e ninguém tinha falado nada. Essa disciplina seria pública, porque a contaminação foi pública. O mal precisa ser eliminado aos olhos de todos. Porque simplesmente Nadab e Abiú não tiveram a doença e morreram depois daquilo ali de forma discreta? Por que uma labareda de fogo consumiu eles? Porque eles profanaram diante de todos o santuário do Senhor. Irmãos, quando eu não cuido da minha vida espiritual, de forma pessoal também, de forma individual, eu estou contaminando a igreja do Senhor. Porque a partir do momento que eu faço parte da igreja do Senhor, o meu pecado não é só mais meu. Não tem isso aqui que aconteceu com a igreja, eu já resolvi, mas tem essa coisa aqui que é pessoal minha. É um pecado meu, aqui é uma coisa mais individual. Não é só seu, não. O seu problema passa a ser o problema de todos. Um dos papéis dos presbíteros é proteger a igreja do falso mestre. Para que a igreja seja protegida em santidade. É por isso que uma igreja saudável é uma igreja que é guiada por presbíteros que temem o Senhor e a sua preocupação é com a não contaminação da igreja. Olha o versículo 18 aqui, continuando a nossa leitura, vai dizer assim, que ninguém engane a si mesmo. Se alguém de vocês pensa que é sábio nesse mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito,
Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabem que são pensamentos vãos. O que os sábios dizem de nós, irmãos? Aqueles do mundo que se dizem sábios, eles dizem que a gente vive na Idade Média. Eles dizem que somos atrasados. Eles dizem que o fato da mulher ser submissa é ultrapassado, é retrógrado. O fato de querermos preservar a família do jeito bíblico a Bíblia é arcaica, essa forma de preservar a família é arcaica. O fato de nós homens queremos andar de calça e não de saia é porque somos do velho padrão. Isso não é o velho padrão, isso é o padrão correto. O que a gente faz aqui com a palavra de Deus não é arcaico, é bíblico. O que é que o mundo quer? O mundo, primeiro, ele quer negar a Escritura como inspirada por Deus. Ele nega a Escritura não é inspirada por Deus, ela é escrita por esses homens aqui que vocês consideram santos. E aí eles começam a taxar esses homens de machista, de limitados, homens que não entendem, que não alcançam os problemas atuais. Paulo está dizendo, sabe o que são seus pensamentos? Vãos. Sabe o que é que Deus faz com eles? Capítulo 1, reduz a nada aqueles que acham que são. É isso que Paulo está dizendo no 18. Veja, versículo 18, que ninguém se engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio nesse mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Paulo está dizendo que aqui a única maneira de você ser sábio de verdade, não tem outra maneira, é você se tornando louco. Ou seja, é quando você nega a sua sabedoria. E ele se apropria desse termo louco, porque eles chamam o povo da igreja de louco. Pois é exatamente esse comportamento de loucura que eles negam, é que vocês têm que ter, não se engane. Se eu der espaço para a minha sabedoria, se eu der espaço para a minha opinião, eu não consigo aceitar a sabedoria de Cristo. Ou eu dou espaço para a minha sabedoria, ou para a sabedoria de Cristo. Não dá para as duas conviver no mesmo espaço. Não acho que você consegue conciliar. Eu só entendo a Bíblia quando eu nego a mim mesmo. Não tem outro caminho. De fato, para entendermos as verdades de Deus, precisamos nos desprender. Esse é o termo que ele usa aqui, torne-se louco. Versículo 19. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Paulo revela no versículo 19 o que realmente é loucura. Eles nos chamam de loucos, mas eles são os loucos. E o mais triste, sabe qual é o mais triste da loucura deles? Eles só vão se dar conta disso quando for tarde demais. E ele vai citar Jó aqui, no versículo 19 aqui, para explicar. Quando o sábio acha que ele entende, é aí que Deus está mantendo ele na loucura dele. Essa é a profundidade do texto. A confiança deles é justamente a causa da ruína deles. O que é que o Senhor fez com o Faraó? O Senhor endureceu o coração de Faraó. O Senhor deixa, tem castigo pior. Romanos 1, o Senhor entrega os homens para as suas próprias paixões. Qual é a armadilha do que se acha sábio? A armadilha é justamente ele confiar a sua vida na sua sabedoria. É quando o ímpio chega e diz assim, se existe céu, é para lá que eu vou, porque eu sou uma pessoa boa. Ele morre acreditando nessa sabedoria. E qual é o castigo de Deus? O castigo de Deus consiste em ele morrer achando isso e nunca ser convencido do contrário. Esse é o castigo. Ele morrer confiando nisso. Se o céu existe, eu vou para lá, porque eu sou uma pessoa boa. Ninguém me convence do contrário. Se Cristo não convencer ele do contrário, ele vai para o inferno. É isso.
Essa é a sabedoria que o mundo produz. E aí a gente entra no nosso último ponto, a partir do versículo 21. Versículo 21 vai dizer assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Irmãos, eu confesso para vocês, acho que eu nunca falei isso aqui, acho que eu já falei em algum estudo. Essa é a passagem que eu considero mais bela na palavra de Deus, em toda ela. É aquela, não tem aquela passagem que você, quando está com uma dificuldade, você lembra dela? Ela está bem clara na sua mente. Pronto, essa passagem aqui, versículos 21 a 23, é algo belo. Eu acho que não existe nada mais esclarecedor e acolhedor para um cristão do que isso aqui. Prestem atenção, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Isso é puramente a graça de Deus em palavras. Reparem, ele está concluindo a linha de raciocínio, porque ele começa com portanto, aqui concluindo, ninguém se glorie nos homens. Ele está dizendo, irmãos, da igreja de Corinto, entendam quanto essa divisão é insana. Entenda quanto a adoração a homens é loucura, simplesmente porque você pegou uma pessoa e fez dela a fonte de todo o bem. Você não está fazendo Cristo a fonte de todo o bem. E ele está dizendo, vocês não estão entendendo, tudo é vosso. Se Paulo, se Pedro, se Apolo são instrumentos de Deus para pregar o Evangelho, não apenas um é de vocês. Ele está dizendo assim, abra a mente de vocês para a verdadeira sabedoria. Por que você quer um se você pode ter os três? Os três são de vocês. E mais, você pode ter o mundo também. É curiosa essa expressão. Porque ele diz assim, tudo bem, Paulo, Apolo, Pedro é de vocês, mas o mundo é de vocês. Como assim o mundo é de vocês? O mundo já é do maligno, e ele está dizendo que o mundo é nosso. Olha, ele está dizendo assim, aproveite o mundo, será que é isso? Não, ele está falando do mundo aqui como criação, e não o pecado do mundo. O mundo criado por Deus é de vocês. O que é que ele está querendo dizer? Vocês são herdeiros do mundo. Os ímpios se utilizam desse mundo. Os ímpios querem governar esse mundo e eles governam esse mundo. Mas esse governo tem uma data de validade. Porque Deus disse que o mundo é nosso, em Cristo Jesus. Se formos para Apocalipse, até o anticristo, ele irá governar as nações, mas esse governo do anticristo, ele tem um prazo de validade. É a ilustração do que acontece com Abraão, irmãos. E o pastor Rodrigo falou muito bem isso de manhã. Abraão, pela fé, vivendo em tendas numa terra que era sua, numa terra que foi dada a ele, mas vivendo como peregrino. Enquanto os que não eram donos da terra se achavam donos da terra e tinham casas na terra. Abraão vivia em tendas. Hebreus 11 ainda nos fala sobre uma pátria celestial. Realmente, essa não é a nossa pátria, mas no final, esse mundo será restaurado para que a gente viva com o corpo glorificado nele. Mas não apenas o mundo é seu, ele vai dizer a vida e a morte. Sim, os dois. Porque o homem espiritual é aquele que vive para a glória de Deus e é aquele que também morre para a glória de Deus. Você acha que a morte é a sua inimiga? Você acha que a morte é a nossa inimiga? De fato, ela não deixa de ser o salário do pecado, mas a graça de Deus em enviar o seu Filho, vencendo a morte, fez com que ela deixasse de ser a minha inimiga. Entenda como isso é profundo, a morte é sua,
Porque para o homem espiritual, a morte é uma amiga, porque é através dela que você vai para os braços do Pai. Graças a Cristo, não é através dela que você vai para o inferno. É através dela que você vai para os braços do Pai. Não necessariamente eu tenho que passar por ela para ir para os braços do Pai, porque quando Cristo voltar, os que estiverem vivos serão transformados. É isso que Tessalonicenses vai nos dizer. Mas até esse dia não chegar, é somente por ela que nós nos encontramos com Cristo de forma plena. Como eu posso dizer que a morte é minha inimiga se ela me proporciona isso? De forma nenhuma. Quando o ímpio, irmãos, é interessante isso. Quando alguém morre jovem, a morte não é vista como amiga, ela é vista como uma ladra. Ele morreu tão jovem, a morte é uma ladra. A morte só é amiga para aquele que morreu idoso e já estava sofrendo muito. Aí as pessoas param, pensam e dizem assim, não, era para já chegou a hora dele, estava sofrendo muito, mas se a pessoa morreu jovem, por que isso aconteceu? E essas pessoas que não entendem isso sofrem. Mas para nós, irmãos, que somos salvos, Paulo ele está dizendo, a morte é nossa. Na providência de Deus, até a morte deixa de ser a nossa inimiga. Ela não é uma ladra, porque nada pode nos roubar. Por isso que esses versículos são tão profundos. Nada pode nos fazer mal. Tudo será usado para a glória de Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até a morte. Até a morte, porque Cristo venceu a morte. Tudo é vosso. Pedro, Paulo, Apolo, tudo é vosso, o mundo, a vida, a morte. Ele fala, as coisas presentes, as coisas que Deus lhe dá hoje, as coisas que Deus já predeterminou, já agendou para Ele lhe dar nesta terra, tudo é vosso. Vocês estão dizendo, eu sou de Paulo. Vocês dizem, eu quero só o que é de Paulo. E Paulo diz, eu não morri por vocês. Eu sou de Cristo. E quando Paulo diz que eu sou de Cristo, ele não está falando daqueles que diziam que era de Cristo porque negavam a autoridade da igreja. Ele está falando que era de Cristo como cabeça da igreja. Eu sou de Cristo, o cabeça da igreja. Versículo 23. E vocês são de Cristo. Tudo é vosso e vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Porque Cristo comprou a nossa alma. Nós somos dele. Nós estamos unidos a ele. O mundo, a morte, a vida, o presente, o futuro, tudo é dele. Romanos 8, a partir do 38, vai dizer, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo é nosso em Cristo Jesus e nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Tudo que Deus prometeu foi dado a Cristo. E nós que estamos em Cristo, tudo o que o Pai concedeu ao Filho, tudo é nosso. Ele linka perfeitamente. Por que vocês só querem um, se tudo é de vocês? E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. É perfeito, é uma ligação perfeita. Então, irmãos, concluindo, eu tenho duas rápidas aplicações. Primeiro, o que estamos plantando em nossa igreja? Nós estamos plantando ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. O que essa igreja está plantando é a profundidade da palavra. O que essa igreja está plantando é a simplicidade do culto. Esse é o foco dessa igreja? Ou o foco está, como muitas igrejas, na estatística? Tem que ter estatística.
A gente só está preocupado com a parte de Deus, que é o crescimento. A gente não está preocupado em plantar. A gente não está preocupado em regar, só no crescimento, que é a parte de Deus, e não cabe a nós. É aquela ideia, sabe por que a nossa igreja não está crescendo? Porque nunca mais a gente fez o café da manhã das mães. É por isso que não está crescendo. É porque nunca mais a gente fez o café da manhã da Páscoa. A gente só fez um acampamento esse ano, ou não fez acampamento. Então é por isso que a nossa igreja não está crescendo. A maioria das igrejas está viciada na madeira, no feno e na palha. E entenda, irmãos, a gente não é contra a programação, de forma nenhuma, pelo contrário. São boas ferramentas de comunhão. A gente apenas deve colocar programações nos seus devidos lugares. Elas não são um fim em si mesmo. Elas são meios que a gente usa para desfrutar mais da palavra de Deus. Mas existem igrejas que perdem o sentido da existência se não tiver o café da manhã da Páscoa. Esse não é o nosso fundamento. Muitas vezes o nosso erro, o erro da liderança, é focar nas coisas erradas. E o que é que isso faz? Isso faz você beber o copo de água suja. Você vai saciar a sede, mas você vai ter efeitos colaterais. O Senhor julgará as nossas obras. Esse é o peso de quem traz o ensino. A responsabilidade de pregar a palavra é muito grande, de guiar a igreja é muito grande. Qual é a tentação de um pastor e de alguém que prega a palavra de Deus? É muitas vezes transpor as suas fraquezas e inclinações no ensino. E aí eu começo a fazer a igreja focar naquilo que ela não é para focar. Seja um pastor que gosta muito de filosofia, e aí ele leva filosofia demais para o púlpito. Seja alguém que prega a política, e ele só leva a política, e alguém que conta piada, e toda a pregação dele tem que ter uma piadinha, a igreja tem que rir, e o membro sai lembrando da piada, ele não sai lembrando do evangelho. Você acha que o crescimento da igreja vai vir pelo seu conhecimento ideológico, pelas suas convicções filosóficas, e o que Paulo está dizendo é que isso é madeiro, é feno e é palha. O fogo vai acabar com tudo isso, vai revelar a intenção do seu coração. Você não queria pregar o evangelho, você queria pregar filosofia, você queria contar piada na igreja. Mas não apenas os que ensinam a palavra, todos nós, nas nossas casas, como sacerdotes do lar, em que estamos fundamentando o lugar onde nós trabalhamos, onde estamos fundamentando os nossos filhos, as nossas esposas, os esposos de vocês. E por último, irmãos, o que a divisão significa? Negar Cristo como cabeça da igreja. E quando eu falo de divisão, eu falo da não bíblica. Por exemplo, a reforma protestante foi uma divisão necessária. Embora a gente saiba que a intenção de Lutero não era se separar da igreja, era reformar a igreja. E ele começou a fazer isso, e quando ele começou a fazer mais e mais, as pessoas começaram a perseguir ele de morte, e depois excomungaram ele da igreja, ele foi expulso da igreja. Então não teve outra forma, foi uma divisão necessária. Mas a divisão que Paulo condena aqui é aquela que me torna dependente de uma pessoa aqui na terra, me torna dependente de um líder humano que eu acho que é incorruptível. Filhos, crianças, eu falo para vocês, os seus pais, eles são instrumentos de Deus para edificar a vida de vocês. Mas os seus pais, eles têm que conduzir vocês a adorar e a obedecer em primeira instância o Pai Celestial, o Pai de todos nós. Somos dele e ele é nosso. Tem coisa mais bela de se escrever na palavra de Deus? Antes de Isabel entender que ela é minha filha e que eu sou autoridade sobre ela, eu preciso ensinar a ela que ela é filha do Pai.
antes até de ser a minha filha. Primeiro ela tem que agradar o Pai Celestial e depois me agradar. Se estiver agradando ao Pai, em primeira instância, maridos, da mesma forma com a esposa de vocês. As esposas de vocês pertencem a Cristo antes de pertencerem às famílias e antes de serem até submissas a vocês. Não façam elas terem que escolher entre agradar a Cristo e agradar a vocês, porque vocês não são aqueles que afastam ela de Cristo. Vocês são o sacerdote do lar. A função de vocês é trazer toda a família de vocês para perto de Cristo. A liderança da igreja, esse é o trabalho de vocês. O trabalho é trazer a igreja para perto de Cristo. Toda a sua doação no trabalho, entrega, ensino, disposição em servir. Mas jamais pensar que a igreja é nossa. A igreja é de Cristo. Ele é o cabeça. E o nosso trabalho não é em vão. Todos nós somos de Cristo. Se Cristo é o nosso Senhor, temos tudo. Por quê? Porque você tem Cristo e Deus deu tudo ao Filho. Se você é de Cristo, você tem tudo e Cristo é de Deus. Paulo não está dizendo assim, tudo será de vocês. O verbo aqui está no presente. Tudo é vosso. Tudo já pertence a vocês. Em quem você confia, irmãos? No que você confia? Você confia em homens? Você confia nos seus bens? Você confia numa terra que você tem no seu nome? Tudo o que é meu? É uma terra que eu tenho no meu nome? Ah, é um carro que eu tenho, um carro quitado que eu tenho no meu nome? É uma casa quitada? Paulo está dizendo, o mundo é seu. Não é só esse terreno que você tem, não é só esse carro quitado. O mundo é seu, a morte é sua, a vida é sua, as coisas do presente e do futuro. Se você tiver Cristo, tudo é seu. Abandone. Temos que abandonar a nossa própria sabedoria e receber de Cristo a salvação, irmãos. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela profundidade da Tua Escritura, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento de culto. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que nos ampara e nos faz entender a palavra da forma mais pura e simples. Obrigado pelo privilégio. Nós poderíamos estar em tantos lugares, em tantas situações, mas o Senhor nos preservou e nos guardou e nos dá essa rica oportunidade de entendermos a Tua verdade da forma pura, da forma simples, de forma profunda. Nos abençoa nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos cantar como hino de resposta o salmo